Olha aí. Boa noite. Cadê o som? O som para Fátima é melhor, gente. Tá muito fraquinho esse som aqui, entendeu? Eu estava ali meditando. Sabe quando você está indo para o terceiro céu? Aí a Fátima me chama para a terra. Estava assim, tão compenetrada do louvor. Falei, deve ter outra coisa antes. Então eu estou aqui. Aí a Fátima, é sua vez. Eu, como assim, Fátima? Sabe quando puxa a sua cordinha? Que prazer estar com vocês aqui nesta noite de maio. Gente, eu amo este mês. Primeiro porque maio em inglês é May. E May é permissão para fazer. Permissão para ir. Permissão para construir. Permissão para fabricar. Permissão para gerar, não é isso que nós estamos fazendo aqui em maio? Gerar. E eu fiquei pensando, Fátima, me dá meu celular aqui, por favor. Eu fiquei pensando que eu poderia, obrigada, amiga, compartilhar tantas histórias com você, mas a história que ficou no meu coração para compartilhar com você essa noite é a história de Josué. Porque Josué é alguém que gera uma nova realidade. Josué é alguém que gera uma nova história para uma nova nação, para um novo povo. Você já pensou sobre isso? Gerar uma nova história. Fazer com que as pessoas sejam introduzidas naquela promessa que era uma promessa antiga. Fazer com que as pessoas sejam introduzidas naquele local geográfico, que foi um local geográfico prometido há muito tempo. E no capítulo 1 de Josué, no versículo 2, diz assim: Josué, Moisés, o meu servo, é morto. Então você deve se dispor agora. Isso é para você hoje. Hoje eu creio que essa chamada do capítulo 1 de Josué é para você que veio aqui. Eu não mandei você vir. Então essa é a palavra de Deus para você. Se você caiu aqui de convidada, desculpa, alguém trouxe você. Mas essa é a palavra para você. Olha só, tem coisas na nossa vida que morreram. Talvez tenha até pessoas que se foram. Então a palavra dele para nós hoje é: dispõe-te agora, não é amanhã, nem depois de amanhã. É agora, e você vai ver daqui para o final porque que é agora. E passa esse Jordão, passa esse desafio, passa este empecilho, passa aquilo que se colocou entre você e a promessa, entre você e a conquista, entre você e o futuro que Deus tem para você. Você deve passar e deve levar um povo com você ainda. Ou seja, você é o abridor de caminho. Você é aquele que vai abrir o picadeiro, que vai fazer uma estrada acontecer. E ele fala: essa terra que eu estou dando a você e tudo aquilo que foi prometido aos seus patriarcas. Então, Josué, todo lugar que você pisar a planta dos seus pés, pisa aí. Você já pensou que Deus pode estar em 2022 te levando para novos lugares, para pisar a planta dos seus pés? Você talvez entrou em um novo tribunal, em um novo ministério, em um novo órgão, em uma nova empresa, em um novo país, em uma nova região do Brasil. Então ele está falando: Josué, todo lugar que você pisar a planta do seu pé, eu vou te dar como herança, como eu prometi a Moisés. E tem mais ainda para você que é uma geradora, está aqui nessa segunda-feira. O versículo 5 diz assim: e ninguém vai poder resistir você todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, como eu fui com Josué, eu vou ser com você. Eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Você vai ser forte e corajosa, porque você fará com que este povo herde a terra. Então diga: eu e um povo vamos herdar uma terra. Ontem a Cleusa estava me mandando um testemunho de como ela e o povo dela, né, Cleusa, herdaram uma terra há anos atrás. Então, sabe, esta é a promessa que Deus tem para o seu maio de 2022. Que você e um povo
herdará uma terra, que você vai se dispor agora, nesta segunda-feira, nesse dia 9 de maio, e que você vai dizer: eu vou passar para onde Deus está me mandando passar. Então, a primeira coisa que ele está falando aqui é que existe um lugar que nós precisamos avançar e passar. Existe uma próxima estação, existe um próximo lugar geográfico. E ele começa do capítulo 2 ao capítulo 5, que é o que eu quero concentrar com você. Aliás, do capítulo 1 ao 5, ele começa a dar instruções para Moisés. Mas para não lermos a Bíblia toda aqui, eu separei as instruções especiais aqui. Então ele começa a fazer observações. Ele fala: Josué, eu vou te dar essa terra, mas primeiro tem uma coisa: você precisa fazer tudo que está escrito nessa lei. Você não pode se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Você precisa se manter no caminho. Você não pode se distrair. Você não pode negociar os seus princípios. Você não pode conversar com outros deuses. Você não pode guardar a ofensa no seu coração. Você não pode guardar o rancor no seu coração, a dúvida, a morte, o medo, a culpa. Então ele começa a dizer: olha, você vai herdar essa terra, você vai gerar algo novo, você vai abrir um caminho. Mas existem umas observações. E a primeira observação que ele faz é essa: tudo, ele não negocia. Ele diz: tudo que tiver escrito na lei que eu dei a Moisés. Que lei é essa? Ela se resume na lei que Moisés recebeu no Monte Sinai. Ela se resume nos 10 mandamentos. Então, se eu tropeçar em um dos 10 mandamentos, que é o resumo da lei, ele diz: sua terra prometida pode estar incapacitada, ou você pode estar proibido de chegar até ela, até que você conserte o caminho. E esse dia de ceia é esse dia onde nós nos arrependemos e onde nós alinhamos o nosso caminho. Quando a gente estiver terminando aqui, você vai ver o que Josué faz para alinhar o caminho do povo. Então ele fala: olha, presta atenção nos mandamentos que eu te dei. Presta atenção nas direções que eu estou te dando. Porque muitas vezes nós pensamos que nós vamos pegar a Bíblia e cumprir todos os princípios. E isso é muito importante. Porque Jesus cumpriu todos os princípios. Mas sabe que existem braços dos princípios? Existem novas instruções para mim e para você. E eu e você temos que entender o que Deus está nos pedindo nesse tempo. Ele está pedindo que você reforce as mãos da Fátima e fique com ela na segunda-feira. Ele está pedindo que você reforce a mão do Soso e fique com o pastor Paulinho e a Luciana na terça. Ele está pedindo que você reforce a mão do JB e dos pastores e fique com eles na quinta. Ele está falando para você reforçar o Ípica e ficar no Ípica domingo. Então, qual é a instrução que Deus está pedindo a você, além dos 10 mandamentos? Além de cumprir a lei, porque aqui ele disse algo para Josué. Ele disse: dispõe-te agora, e você vai ter que atravessar esse Jordão. Você vai andar por um caminho que Moisés não andou. Até então, todos os caminhos que Josué havia feito eram caminhos que Moisés já havia feito. Até então os caminhos eram conhecidos. E eu estou aqui para dizer a você nessa noite: Deus está te sugerindo um caminho desconhecido. E Ele quer que você ande por ele. Deus está te chamando para andar por um lugar que você ainda não andou e que você não esteve. Ele está desafiando você a encarar o medo, a mim também, nos desafiando a ir para aquele lugar que está fora do nosso controle, que nós não temos o controle na mão. E ele fala: você vai ser bem-sucedido por qualquer caminho que você andar. Então não tenha medo de se arriscar e de ir nos caminhos que eu estou dizendo para você ir. Não tenha medo só porque você nunca passou e só porque você não conhece a planta. Mas Josué, deixa eu te dizer mais uma vez. Olha como é redundante. Você pode voltar lá no capítulo 1 que você vai ver isso. Ele fala: deixa eu te dizer novamente. Não cesses. Olha como é pontual e intencional. Não cesses de falar do livro desta lei de dia e de noite.
medita nele de dia e de noite, não pare de falar. E sabe, eu muitas vezes já fiquei pensando assim, mas será que a gente tinha que ficar pensando nos versículos bíblicos todo o tempo? É quase isso. Você sabe o que os rabinos explicam sobre esse texto? Eles dizem, você precisa fazer uma revisão baseada na Bíblia de cada atitude que você tem durante todo o seu dia. Então você vai vestir uma roupa, você tem que falar, Espírito Santo, será que está adequado? Será que a atmosfera das loiras no culto hoje realmente é de preto? Cadê as loiras e de preto aí? Fica de pé aí, ó, porque o pessoal vai ver que a gente seguiu uma atmosfera, entendeu? Olha aí, entendeu? Não foi combinado. Exato, não foi, gente. É porque chegamos aqui e percebemos. Então, qual é aquela direção que nós vamos pedir a Ele para fazer uma viagem, para fazer um negócio? De repente, a Gigi acabou de fazer aqui uma palavra incrível, e de contar esse testemunho incrível, aí você fala, mas eu só tenho o dinheiro para passar até o final do mês, e está tudo muito contado, e você fala, mas eu queria me arriscar como ela, eu queria fazer altares como ela, mas aí de repente, essa área da vida nós não passamos para a observação do Senhor. A gente fala, eu vou comer meu dízimo, ao invés de trazer o dízimo como a Gigi trouxe. Então ele fala, cada atitude do seu dia precisa ser passado no filtro da palavra de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, precisa ser para a glória do Senhor. Então não tem nenhuma atitude que pode ser para a nossa glória. Não tem nenhuma atitude que pode ser só para o nosso prazer. Pode ser para o nosso prazer, mas também para o prazer do Senhor. Então ele fala, olha, você precisa ainda fazer tudo quanto nesta régua, neste filtro, que é a palavra de Deus, tudo que está escrito nele. Então, Josué, eu vou fazer prosperar o seu caminho. Então, Josué, eu vou fazer com que você seja bem-sucedido por qualquer lugar que você andar. E às vezes, sabe, nós estamos orando e pedindo mais um pouco. E às vezes nós estamos jejuando e sacrificando. E ele fala, será que eu não quero mais obediências do que sacrifícios? Será que eu não quero que você cumpra aquilo que eu já deixei? O dízimo, não ter inveja daquilo que o próximo tem, não querer o esposo ou a esposa do próximo, não matar o irmão como foi Abel e Caim, não adulterará, não roubar. Então será que eu estou descumprindo algum mandamento e vindo diante dele falando, mas eu estou trazendo a oferta e eu quero prosperar? Então essa porta vai estar fechada para nós. A oferta é uma chave. Mas se você sabe que o seu irmão tem algo contra você, olha, você sabe que o seu irmão tem algo contra você, não é você que tem algo contra o irmão. Vai até ele e peça perdão a ele. Vai até ele e se reconcilia antes de trazer a sua oferta. Porque a oferta literalmente é uma chave. Mas é uma chave depois que eu cumpro os princípios. Então ele fala, olha, você vai herdar essa terra. Tudo vai ser seu. Mas obedece tudo que está escrito ali. Aí você fala, eu nem conheço a Bíblia toda, como é que eu vou obedecer? Eu já te dei uma pista, tem os 10 mandamentos que é o resumo dela. Mas agora dispõe-te a ler a Bíblia e a conhecer a Bíblia. Começa pelo Novo Testamento, pela história de Jesus ali. Ele vai cumprir toda a lei, vai falar de tudo que Deus deixou para os profetas. E aí ele diz assim, você quer gerar algo novo, né, Josué? Então, eu não te mandei? Agora é hora de você ser forte. Agora é hora de você ser corajoso. Agora é hora de você não temer. É hora de você não se espantar. Porque eu sou o teu Deus e eu vou ser com você por onde quer que você ande. É tão engraçado, porque você vai ver essa expressão, eu vou ser o seu Deus e vou andar com você por onde quer que você ande, várias vezes. Então Deus não está dizendo para ele, olha, Deus deu uma liberdade, ele vai dizer, quando você chegar na terra, se você quiser conquistar primeiro Jericó, depois Ai, quiser passar por Gilgal, quiser ir lá logo no monte de Caleb, eu vou com você.
Então, sabe, Deus nos dá uma autonomia para fazer escolhas. E Ele fala, desde que você esteja no meu caminho, talvez você queira parar primeiro nessa praia, ou depois naquela outra praia, e eu voltar no caminho que você estiver andando. Olha que especial. Você vai acordar amanhã e Ele está prometendo que Ele vai estar conosco pelo caminho que Ele andar. Então esta foi a conversa de Deus com Josué. Sabe o que Josué faz? Ele fala, uau, eu entendi o que Deus está me falando. Agora eu preciso preparar o povo. E você sabe o que a Fátima está fazendo aqui? Maio é preparando você. Ela está aqui em maio dizendo, olha, eu tenho umas instruções de Deus para gerar uma nova história, para gerar uma nova vida, e eu preciso preparar você. E eu preciso contar para você sobre algumas etapas. E então Moisés começa a falar para ele sobre algumas etapas. Você tem água aí? Então, obrigada, eu tenho aqui, olha só. Então, ele fala, olha, a primeira coisa que nós vamos fazer é espiar a terra. E ao contrário de Moisés, que mandou 12 espias, ele manda apenas 2 espias. Olha o risco. Se um volta contrário do outro, é 50%, 50%. Aqueles 2 espias, gente, vão no lugar menos improvável da cidade. Na casa de uma prostituta, que estava na muralha de Jericó. Olha, esse texto, quando eu falo, ele me arrepia. Porque imagina a mulher que abre a porta para as pessoas entrarem na terra prometida, é uma prostituta que se dispõe a receber os filhos de Deus. Olha como para Deus não existe nenhuma, mas nenhuma placa, ou nenhum slogan, ou nenhuma dificuldade para acessar o coração divino que está dentro das pessoas, apesar da podridão das pessoas. Então talvez você está nos ouvindo, você está aqui sentado, e deixa eu te dizer, não existem trevas profundas demais para Deus. E não existem alturas demais para Ele, diz o Salmo 139, em qualquer lugar, perdido ou achado, Ele pode nos encontrar. E Ele pode nos acessar. E deixa eu te dizer, aquilo ali era uma estrada de mão dupla. Porque os homens precisavam de alguém que estivesse disposto a dar a sua própria vida. E aquela mulher precisava de um encontro com Deus. E sabe, aqueles homens chegam lá naquele lugar, naquela torre, naquela cidade, e eles começam a conversar com ela. E sabe, num prostíbulo se tem notícia de tudo. É meio que uma rádio, é meio que uma TV. Porque as pessoas ficam esperando e vão conversando e vão contando. E aí, sabe, ela fala, olha, esta terra está apavorada com vocês. Olha quem dá as boas notícias. Talvez Deus está enviando a mim e a você para conversar com pessoas que nós estamos julgando fora da lei. Ou que nós estamos julgando inaptos, mas são estas pessoas que têm as boas novas para nós. Nós temos que prestar atenção que Deus usa até a mula. E Ele fala, se a mula calar, eu uso até as pedras. Uau! Então não existe limite para Deus usar seres humanos para mandar uma notícia para mim e para você. Não fique procurando as boas novas apenas nos lugares clássicos e tradicionais. Sabe, Deus não está preso aos nossos padrões. E Ele fala, olha, aquela mulher precisa de uma oportunidade. E vocês precisam da oportunidade para introduzir milhares de pessoas na terra. Ela é a porta que os introduz. Você sabe por quê? 12 espias haviam ido antes ao mesmo local. E eles 10 tinham voltados com um relatório super negativo. E por isso o povo passa ali aquela temporada inteira, aqueles 40 anos, sem possuir a terra. Então será que eu e você ainda não entramos no nosso lugar? Porque nós estamos indo nos padrões clássicos para ouvir os relatórios negativos. Enquanto nós estamos discriminando talvez as coisas e as pessoas simples.
E aquela mulher fala: deixa eu dizer para você, eu não tenho nada para perder. Eu sei que essa terra está com medo de vocês. Eles estão com pavor de vocês, porque eles ficaram sabendo que há 40 anos atrás, olha como a notícia correu, Deus secou as águas do Mar Vermelho. Eles ficaram sabendo disso, e eles também estão sabendo, olha só, uau, eu fico pensando que oportunidade que aqueles 12 espias tiveram de entrar na terra. O povo de Jericó já tinha medo naquela época, porque eles já sabiam da notícia do Mar Vermelho. Você pode conferir no texto, quando aconteceu que o Mar Vermelho foi seco, a terra se desmaiou. Então há 40 anos eles estavam desmaiados e esperando o povo de Israel chegar. E o povo de Israel chegou com Moisés ali pertinho, e todos voltaram para trás, porque o relatório foi negativo daqueles 10 espias, e você conhece a história. Mas dessa vez eram apenas 2. Você já pensou a responsabilidade de 2 trazerem um relatório que vai guiar milhares de pessoas àquela terra? E eles acreditaram nisso, e eles voltaram e falaram: Josué, olha, o que ela nos contou é que a terra é nossa, porque eles estão desmaiados. Eles estão, sabe, eles roubou, o ânimo deles foi embora. Então talvez eu e você temos uma terra assim para conquistar. E talvez um porteiro, um motorista, um funcionário, alguém, talvez que você e eu julgamos num padrão menor de profissionalismo, que não tem a expertise de uma posição estratégica, já nos deu um comando. Mas nós ignoramos, porque nós pensamos: essa pessoa não é tática, não é estratégica, não é gestor, não é diretor, por que ele está me mandando compor este lugar? Mas será que não é uma instrução de Deus? Porque Deus usa as coisas estúpidas desse mundo. Ele usa a mim, a você, né? Desculpa, só a mim que sou estúpida. Brincadeira. Então, olha só, eles vão à casa de Raabe, eles voltam com essa instrução, que foi a primeira ação depois da conversa de Moisés, de Josué com Deus. Então hoje Deus está tendo uma conversa conosco. Qual vai ser a primeira ação que Deus está mandando você fazer? Ele falou: vai lá espionar a terra e vai lá ver o que as pessoas estão dizendo. E aí, depois que eles voltaram, é tão interessante que ela fala uma coisa incrível. Ela fala assim: olha, eles estão desanimados por causa da presença de vocês. Porque eles estão enxergando que vocês andam, olha essa expressão, eu conheço ela em outro lugar da Bíblia. Eles estão enxergando que vocês andam com o Deus, que é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Quando Melquisedeque vai abençoar Abraão, depois que Abraão voltou da guerra dos 4 reis e dos 5 reis, que ele foi libertar a Ló, é essa mesma expressão. Melquisedeque diz assim: eu te abençoo, Abraão, com o Deus que abençoa os céus e que abençoa aqui na terra. E nenhum dos seus adversários vai poder ficar de pé diante de você. É o mesmo texto. A mulher está dizendo, aquela que qualquer um de nós provavelmente renegaríamos, sabe, ela está falando: por causa da presença de vocês, mulheres, aqui em Brasília, os inimigos estão com medo. Você lembra? O Salmo 68 diz algo incrível sobre a presença das mulheres. Diz assim: Deus deu uma palavra, e a palavra que Deus deu é que a falange das mensageiras do Senhor, que anunciarem as boas novas, os exércitos vão correr da sua presença. A sua presença traz um poder. A sua presença carrega com você seres celestiais. Aonde você entra, seres celestiais que acompanham você, que abençoam você, que cuidam de você, que protegem você, entram junto com você. E era isso que o povo de Jericó estava temendo. Eles falaram: esse povo carrega uma presença medonha, tamanha, que nós temos medo. Deixa eu te dizer, os seus inimigos já estão com medo de você. Já estão com medo da sua presença, com medo quando você entra naquele consultório, quando você entra naquela repartição pública, quando você entra naquela licitação. Sabe, eles já estão dizendo: será que não pode tirar essa mulher daqui?
Porque tem uma palavra de Deus a seu favor no Salmo 68, que diz que você, que anuncia as boas notícias, os exércitos vão correr de você. E é isso que está acontecendo aqui em Jericó. Essa mulher sabe sobre isso. E então, quando eles voltam com o relatório, Josué fala, então agora é a hora de nós gerarmos a nossa passagem. Existe um desafio enorme, que é o Rio Jordão. Eles não tinham ultrapassado o Jordão, eles só haviam ultrapassado o Mar Vermelho. Mas sabe quando aquela mulher trouxe a memória daqueles 2 espias, o que havia acontecido há 40 anos atrás? Vem cá, nós estamos com medo, porque um dia as águas do Mar Vermelho se secaram. Aquilo foi, traga à memória o que Deus já fez por você um dia. Traga à memória o diagnóstico que Deus já cancelou, os acidentes que Deus já te livrou, sabe, as situações financeiras que Deus já resolveu. E qual era o próximo obstáculo? De novo um mar, era o Rio Jordão. Então Josué dá a seguinte instrução. Depois que ele ouviu os espias, a Bíblia diz que ele se levanta de madrugada, que ele se antecipa, que ele faz o que ninguém faz, porque o normal não é esperar o despertador 6, 7, 8 horas da manhã, 9. Mas levantar de madrugada é fazer o que a maior parte das pessoas não estão dispostas a fazer. Então é aí que ele começa a jornada dele, de gerar uma nova história para ele e para um povo. Então ele se levanta de madrugada, ele começa a andar no meio do arraial, no meio da multidão, e ele começa a fazer aquilo que talvez ele não tivesse fazendo antes. E ele fala o seguinte, vamos partir rumo ao nosso desafio. É como chegar para você hoje e dizer para você, amanhã você vai levantar de madrugada e você vai se pôr lá na porta do seu Golias e falar, eu estou aqui te esperando, Golias. Quantas estão com coragem? Senão a gente vai gerar, a Fátima vai orar por nós, e a gente vai gerar essa coragem. Mas é isso que Moisés falou. Ele não ficou 1, 2, 3, 4 dias esperando. Não, ele se levantou em seguida. E ele foi lá para a porta do Jordão e falou, eu vou ficar aqui, ó, na porta do Jordão. Ele dá umas instruções para o povo antes, ele fala para o povo sobre isso, e ele fala, olha, sabe o que nós vamos fazer? A arca vai na frente de vocês. A arca é a presença. A arca, a presença, aquele lugar que Deus habita e hospeda o seu Espírito, vai sempre abrir o caminho. Então ele fala assim, olha, a arca vai trazer uma coragem, vai trazer uma vida. Você lembra quando a arca ficou na casa de Obed-edom? Houve vida, houve prosperidade. Então, aonde nós convidamos a presença para estar, entra uma outra energia, entra uma outra coragem, o medo sai. Sabe, o povo de Jericó quer que a gente vá embora. E então ele disse assim, olha, eu vou levar a arca, e a arca vai ficar parada na porta do Jordão, na entrada do Jordão, e vocês todos vão seguir a arca. Eu só tenho uma coisa para dizer para vocês, não se aproximem demais da arca. Porque deixa eu te dizer, quando nós vamos para a presença do Senhor, você lembra por que o povo não subiu no monte com Moisés? Lá em Êxodo? Porque Moisés disse para o povo assim, olha, santificai-vos, vamos jejuar, santificar, porque Deus vai vir falar conosco. E o povo falou, não, Moisés, por favor, a gente tem medo de Deus. Vai você e deixa Ele falar com você. Você traz os recados de Deus para nós. Porque nós não queremos essa coisa de nos santificar, nos limpar, dá muito trabalho. Aqui é a mesma representação. Moisés fala, mantenha uma distância da arca. Sabe por quê? Primeiro, santificai-vos. Porque depois que vocês se santificarem, vocês vão ver as maravilhas que Deus vai fazer no meio de vocês. Então, olha só, é uma promessa para nós. Não é uma promessa, olha, se você talvez no passado acertar, no futuro acertar todas as coisas, você terá a presença. Não, a presença, você terá a promessa. Não, é para agora. Ele diz, deixa eu te dizer, do jeitinho que você veio aqui nessa segunda-feira, com essa roupa, com esse cabelo, com essa maquiagem ou sem como eu, então deixa eu dizer para você, do jeito que você está aqui, só se limpe.
Só se santifique, só dá uma olhada no seu coração, e isso é a Santa Ceia. A Santa Ceia é julgue-se a si mesmo, para não ser julgado pelo cálice da comunhão, limpe-se a si mesmo. Então o que eu preciso tirar da minha mente hoje, do meu coração, do meu corpo, das minhas tendências? Sabe quais são os planos iníquos que eu estava pretendendo executar este mês ainda, sem a autorização de Deus? Ou o que estava me tentando, e que eu estava, com o pé lá, e falei, só vou lá no culto, e depois eu volto aqui, para terminar de concluir isso pela internet, ou esse programa, ou alguma coisa. Então ele está falando, olha, você pode se santificar, porque santificar não é uma coisa que Deus vai fazer por nós, é uma coisa que nós vamos fazer. Existem coisas, fazer o novo, abrir o mar, cortar as águas, fazer com que Jericó tenha medo de nós, é algo de Deus. É o Deus dos céus. É esse Deus que está nos céus e que pode enviar qualquer exército de anjo para colocar medo nos nossos inimigos, Ele vai fazer. Mas Ele fala, você que está aqui na terra precisa fazer algo. E o que você precisa fazer para se aproximar da arca, para estar perto de mim, para ouvir no monte, é se santifique. Sabe por quê? Não é um capricho de Deus. É que quando eu tiro o ego da vida, quando eu tiro o orgulho, quando eu tiro a ofensa, quando eu tiro a raiva, quando eu tiro o julgamento, porque deixa eu te falar, uma das coisas que mais adoece é o julgamento. E é o julgamento que você e eu não falamos nada para ninguém. É o julgamento que só fica entre nós mesmo. Que você fala, ai, que horror aquilo. Ah, meu Deus, que palavra. Ou então, que vídeo, que não sei o quê. Isto adoece a alma. Isso apodrece os ossos. Isso é aquilo, lembra do que Deus fala? Os seus lábios falam uma coisa e o seu coração pensa outro. Então, quando nós fazemos essa limpeza, só de fazermos essa limpeza, nós já vamos ver as águas do mar cortar. Então, o que nos impede, muitas vezes, de atravessar os nossos desafios, é a limpeza que nós precisamos fazer. E maio, nós temos a permissão para ir. Maio, nós temos a permissão para gerar. Mas existe uma parte que é nossa. Existe uma parte que é antes que eu tome do cálice, antes que eu coma do pão, eu vou julgar a minha vida. Eu vou pensar o que eu tenho que tirar aqui diante de mim. Então, ele fala, olha, nós estamos parados aqui na borda do Jordão. E nós estamos pensando que Deus vai lançar todos os nossos inimigos por terra. E assim que a presença, a arca, tocar as águas vão partir e todo o povo vai poder passar. E para mim esse é um dos textos mais incríveis. Para você que é um sacerdote, para você que é um líder da eclésia, talvez, eu não vou dizer talvez, mas poucos não. Talvez esse seja o texto que mais fale comigo sobre a responsabilidade de ser uma líder na eclésia, de ser alguém que está à frente. Porque ele diz o seguinte, você como líder vai levar a presença, você vai anunciar a palavra, você vai partir as águas, mas sabe o que você vai fazer? Você vai ficar no meio das águas, parado, firme, até que todo o povo passe. Até que todo o povo passe. Você foi a primeira, de repente, e pensa o seguinte, uau, eu vou passar correndo antes que as águas fecham. Não, sua responsabilidade é, fique aí parada e firme, sustentando a presença até que o povo passe. Então esse é o nosso chamado. Eu imagino que a maior parte de vocês aqui são líderes da intercessão, do discipulado, de algum ministério. E essa é a nossa responsabilidade. Ficar parado até que pessoas que não carregam o que você carrega, passe a salvo para o outro lado. Seguindo as suas instruções, porque eu e você nos dispomos a abrir o caminho, a acreditar naquilo que o Deus dos céus nos falou. A Fátima estava falando aqui agora, me contando uma visão única e incrível, e deixa eu te dizer, se você estiver tendo sonhos
diferentes, sonhos apocalípticos. Você faz parte de uma tribo que está acordando para ver as coisas futuras. Apocalipse diz assim: sobe para cá, João, que eu vou te mostrar o que vai acontecer no futuro. E eu nunca estive em um tempo que tantas pessoas estão tendo sonhos tão diferentes e excepcionais. Você sabe por quê? Porque Deus quer nos mostrar sobre as coisas futuras. E quando Ele nos mostra sobre as coisas futuras, Ele fala: ainda tem tempo para você se santificar, para você se arrepender, para você se limpar, para você consertar o caminho. Ainda tem tempo para você me buscar, porque vai chegar um dia que não vai ter tempo, mas ainda tem tempo. Então, quando vem sonhos e revelações para nós, é um aviso de que eu posso intervir naquele futuro e mudá-lo. Então, esse é o povo que carrega a presença. O povo que vai ver as revelações. O povo que vai ter o entendimento, que os olhos vão se abrir e que vão avisar as outras pessoas. E que vão dizer: nós precisamos nos limpar. Nós precisamos olhar para os princípios. Nós precisamos pegar aquela palavra do F5 que o bispo ministrou e passar ali ponto por ponto. Porque, uau, aquele foi um grande aviso para nós sobre aquilo que nós precisamos considerar nesse tempo. E sabe, eles ficaram ali até que a presença, aí eles ficaram ali segurando a presença até que todo o povo passou. E depois, antes das águas fecharem, a Bíblia diz, eles saíram rapidamente. Sabe por quê? Quando você carrega algo e abre um lugar para abençoar a vida das pessoas, você está ali como uma casa, você está ali como uma proteção. E eu quero fechar com você aqui agora, pensando na primeira coisa que eles fazem após cruzar o desafio. Talvez você está vindo de uma grande guerra, como Abraão. Abraão, quando ele foi encontrar Melquisedeque, ele estava vindo de uma grande guerra. E ele estava vindo de uma guerra porque ele estava tentando salvar a família dele, que era Ló, aquele sobrinho desobediente que quis ir para Sodoma e Gomorra. E então ele falou: tá, mesmo assim eu vou arrancar esse meu sobrinho de lá, eu vou lá. Então, ele teve uma atitude. Sabe, eu quero te contar da atitude de Josué, mas antes disso eu quero te falar da atitude de Abraão, da atitude de Davi, e terminar com a atitude de Josué aqui. Então, Abraão cruzou aquelas guerras, e você pode estar vindo de grandes guerras, mas você ainda tem grandes desafios. Aqui eles só tinham atravessado o rio, eles ainda tinham os cananeus, os heveus, os heteus, os jebuseus, toda aquela turma para tirar da terra. Não é que a terra estava conquistada, eles nem ainda tinham ido ali, as muralhas nem tinham caído. Mas Abraão, quando ele está voltando, sabe o que ele faz? Ele fala: eu vou procurar um sacerdote. Eu vou entregar os meus despojos, eu vou entregar as coisas que sobraram da guerra. Eu vou à presença de alguém para entregar. Eu tenho aprendido tanto sobre você mandar presentes para as pessoas, sobre você abençoar as pessoas, sobre você trazer o seu dízimo e a sua oferta. Davi, então, quando ele vai a Melquisedeque, ele traz o restante da guerra, porque de repente você fala: me sobrou pouco nessa guerra. Pois é, consagre o que te sobrou nessa guerra. Sabe o que Davi faz quando ele está batalhando a última batalha antes dele ir para o trono? É Ziclag, aonde a cidade tinha sido toda queimada, e aonde os amigos dele queriam matá-lo, porque aqueles que deram a vida por ele, que foram treinados na caverna de Adulão, agora tinham perdido tudo junto com ele. E então, sabe o que ele faz? Ele pega a estola sacerdotal, ele vai para a presença, e ele fala: Deus, como eu posso sair dessa? E Deus fala: porque você veio à minha presença, eu vou te dar as instruções. Vai, faz assim, assim. E você vai receber tudo aquilo que os amalequitas tinham levado. E ele vai, e enquanto o inimigo está fazendo festa, ele pega tudo de volta. E sabe o que ele faz? Ele se lembra, não sei, dos 17 anos ou 16 anos, não sei, a Fátima deve saber que ele andou pelo deserto, né? Ele andou um tempão, 16, 17 anos pelo deserto, e ele fala: eu vou mandar um presente dos despojos de guerra, do que me sobrou, para cada pessoa que me ajudou até aqui. Quantos anos você tem? Eu tenho 50.
Será que você já pensou em mandar presentes para cada pessoa que te ajudou até aqui? E uau, esta foi, deixa eu te dizer, a grande chave. Depois disso, 3 dias depois, 3 dias, né, ressurreição, ele sabe que Saul havia se suicidado e o trono era dele. Então existe uma chave muito especial em após as guerras você fazer algo, em após os desafios. E sabe o que Josué vem com o povo? Ele fala, olha, nós vamos acampar em Gilgal. E Gilgal é o lugar de uma nova limpeza, da circuncisão. Gilgal é o lugar de tirar o resto que sobrou das guerras do Egito. Gilgal é o lugar do alinhamento. Até ali eles não tinham ainda comido nada que se colhia na terra, era só o maná, as codornizes, aquilo que Deus provia para eles. Então, essa é a hora que Josué fala, todos que nasceram no deserto vão ser circuncidados. Porque para gerarmos uma nova história, não basta atravessar o desafio. Não basta cruzar o rio. Nós precisamos tirar as coisas da estação passada. Para entrar no novo lugar, para gerar um bebê, você não vai gerar com coisas velhas, você vai gerar com aquilo que o seu organismo está fabricando no momento. Por isso você precisa comer bem, dormir bem. Por isso você precisa fazer exercícios físicos certos. Por isso você precisa ver pressão sanguínea e tudo mais. Então, sabe, Deus quer nos alimentar hoje para tomar a terra com aquilo que é dele hoje. Não com a bagagem que nós trouxemos, não com o medo, não com a culpa, não com a vergonha, não com os traumas, não com os vícios que nós trouxemos da nossa infância. E então aqui, Josué está fazendo uma coisa. Ele está consultando ao Senhor para saber qual é o próximo passo. E Deus disse, então você vai circuncidar todo o povo. E a ceia é uma circuncisão. É aquela hora que eu tiro do meu coração tudo aquilo que eu acumulei do mês passado para cá. Por isso a ceia é tão especial, porque todo mês. Então o que Deus acumulou? O que você e eu acumulamos da ceia passada até aqui? Qual foi o rancor, a raiva, a murmuração, a falta de perdão? Qual foi a angústia? Qual foi a acusação? Sabe, o que nós guardamos no nosso coração da ceia passada até aqui? Eu quero te dar uns minutos para isso, porque sabe, depois que nós vamos a Gilgal e nós nos circuncidamos, nós tiramos, nós limpamos o nosso coração, nós tiramos as coisas velhas, aquilo que pode bloquear o nosso futuro. É a hora de ter acesso às coisas que Deus mostrou a João, de como será o futuro. Então, às vezes, o que está nos impedindo de enxergar as próximas peças do futuro é exatamente aquilo que nós estamos mantendo na nossa vida e que não deveríamos manter mais. Então eu queria que você fechasse os seus olhos agora e que você pensasse, Senhor, onde eu tenho que cortar? Porque a circuncisão era um corte, se tirava um pedaço. Que pedaço eu preciso tirar de relacionamento? Ou que pedaço mental, emocional? Ou talvez eu estava carregando mais de um amor no coração. O meu coração não era só para o Senhor. Ou talvez eu estava julgando e criticando. Ou talvez eu estava sendo articulada, estrategista, mas só para cumprir os meus próprios interesses. Então, Pai, diante da sua mesa aqui, eu quero não só atravessar o Jordão. Eu quero não só me santificar para atravessar o desafio, mas eu quero me circuncidar para possuir a terra. Eu quero me limpar antes de cantar ao redor das muralhas de Jericó e fazer com que elas caiam só por causa da minha voz e da minha presença. Porque essa é a promessa de Deus. Por onde você passar, os inimigos vão fugir. Falange das mensageiras que anunciam as boas novas, os exércitos vão fugir da sua presença.
Então essa é a promessa. Nós não vamos precisar de armas humanas, de articulações humanas, de jogadas humanas, não. Nós vamos acessar as armas celestiais. Josué é este herói, é este campeão, é este líder que ensina o povo a vencer com as armas celestiais. Ao invés de montar uma estratégia inteira com as armas humanas, ele diz: nós vamos nos santificar, nós vamos nos circuncidar, nós vamos procurar o que Deus tem para nós na próxima etapa. E Deus vai dar a instrução da próxima etapa: olha, vocês vão rodear Jericó em silêncio, e depois vocês vão gritar. E o grito de vocês não são as armas de guerras de vocês, não são as armas da persuasão humana, nem são as armas do nosso raciocínio lógico, mas é apenas o seu grito e a sua presença vão fazer com que aquelas muralhas caiam. É apenas carregar a minha presença que vai fazer com que as águas do Jordão partam. Não é outra coisa. Você não precisa se cansar buscando por estratégias humanas. Mas sabe, só repouse na presença dEle, porque Ele vai partir as águas, porque Ele vai lançar as muralhas da cidade mais fortificada por terra, que é Jericó. Porque os seus inimigos já sabem sobre você, já sabem que você se esforçou pelo deserto, já sabe que ainda que as serpentes abrasadoras tenham te picado, você se manteve em pé, e já sabe que você transformou as águas amargas em águas doces e de cura, e já sabe que os milagres para suprir a sua vida com pão, com codornizes, vieram dos céus. Eles já sabem sobre o diagnóstico que Deus cancelou. Ele já sabe sobre as vezes que você não queria viver mais e que Deus interviu. Eles já sabem sobre as empresas que quebraram e que Deus te abriu outra porta. Então sabe, eles já sabem sobre o seu background, sobre o seu back-office, sobre tudo aquilo, sobre a sua timeline de vitórias no Senhor. Já chegou para eles essas informações. E então hoje, eu e você só precisamos nos limpar do medo, porque o que impediu Moisés e aquelas milhares de pessoas de entrar foi o medo, o receio de que os gigantes eram maiores do que eles. Deixa eu te dizer, eles são maiores do que nós mesmos, eles são mais estrategistas do que nós, mas nós não vamos vencer na nossa força, nós vamos vencer na força do Senhor. Nós vamos vencer na força daquele que diz que as próprias trevas não são escuras para ele, mas são luz. As próprias trevas são luz para ele. E ele disse: eu irei com você por onde quer que você andares. Seja apenas forte e corajoso. Faz tudo o que tiver na minha palavra. Se santifica. Limpa o seu coração. Se mantenha firme segurando a presença. Mesmo que as águas estejam rugindo, tumultuando. Mesmo que os inimigos estejam mandando cartas, ameaças, e-mails, notícias. Fica de pé e segura na minha mão. Porque do alto te vem o socorro, e quem poderá te arrebatar da minha mão? Então sabe, Pai, nós queremos entregar o nosso coração pós-guerra, ou talvez nesses 4 meses do ano, Senhor, nós já estamos levando tanto lixo conosco. Nós queremos propor uma limpeza hoje, na nossa alma, no nosso coração. Nos purifica. Pai, purifica a nossa língua, põe uma brasa viva como o Senhor colocou em Isaías, e limpa a nossa boca, limpa a nossa mente, o nosso coração de planos iníquos, de fazer a nossa vontade, de agradar o nosso ventre, de correr atrás daquilo que não é pão, Senhor. E sara-nos, ó Deus, hoje, diante desta mesa da ceia. Purifica o nosso coração, as nossas emoções, o nosso corpo. Pai, quando nós tomarmos o seu sangue, quando nós comermos do seu pão, nos
purifica totalmente e sara as nossas enfermidades da alma, do corpo e do espírito. Então, Pai, nós estamos aqui diante de Ti, pedindo pela Tua graça, pela Tua misericórdia, tanto para atravessar o Jordão, como para possuir a terra, como para fazer com que, através da nossa presença e da Sua presença, da nossa devoção, da nossa adoração, as muralhas de Jericó caiam por terra. Fale com o Senhor. Quais são as muralhas de Jericó que precisam cair por terra? E sabe, eu quero propor que maio seja esse mês do louvor, esse mês de engrandecer a Deus, esse mês, sabe, de engrandecer aquele que gera a verdadeira vida, e de vermos muralhas caindo, porque sabe, além de adorar. Semana, cada dia. Uau.